onde será o custo, onde será inserido o custo da IATF? Sêmen, protocolo, mão de obra desse bezerro. Vamos lá. Por que eu sempre digo que esse tipo de custo é inserido dentro do custo operacional? Se você quiser, você pode trazer ele para o custo variável, faz todo sentido, através de uma criação de um novo custo variável. O nosso custo variável que a gente tem hoje, por quê? Porque eu gosto de bater em cima do básico bem feito com vocês, é nutrição e... Não, na verdade é nutrição e aí entra o custo fixo, né, que é pastagem e operacional. Se quiser pegar mais um variável, fica nutrição e manejo reprodutivo e colocar como operacional e pastagem como custo fixo, não tem problema e não vai mudar muita coisa. Tá? Vai mudar para fazendas que têm um trabalho muito mais pesado em cima da reprodução. Se você quiser colocar, pode. A questão do nosso custo de produção ser baseado em nutrição, pastagem e operacional é simplesmente por quê? Porque é mais simples de fazer. E tem muito produtor que nem isso faz. Então eu gosto de bater muito em cima do que eu falo até de forma exagerada para vocês. Básico bem feito. Depois parte para detalhamento. Mas eu vou contar para vocês como que você faz o básico bem feito e como que você parte para o detalhamento depois. Tudo vai ser baseado no fluxo de caixa. Então não esquenta. O custo de IATF não vai ficar de fora. Não tem como ele ficar de fora. Por quê? Eu pego todo o fluxo de caixa da minha fazenda e eu destrincho. Isso aqui é assunto de aula da EPL, viu, gente? Aula de fluxo de caixa, eu explico isso daqui. E vou explicar agora para vocês. Pega todo o fluxo de caixa e você destrincha. Tira o que é compra de animais, porque não faz parte do custo produtivo. Tira todas as vendas, tudo que for receita você tira, porque não vai fazer parte desse cálculo. Tudo que sobrar, você classifica o que é nutrição animal. Então, tudo que for nutrição animal, você coloca na frente, nutrição animal. Lá dentro da escola, eu forneço uma planilha para a pessoa e a planilha tem as classificações na frente. Aí você vem classificando logo para baixo. Tudo que for relativo a pastagens, semente, mão de obra de grade, mão de obra de plantadeira, mão de obra de compactação de semente, herbicida, cerca, mão de obra de cerca, tudo relacionado à pastagem, você vai classificar como pastagens. E aí, gente, tudo que sobrar é operacional. Simples. Tudo que sobrar é operacional. Então o IATF vai estar dentro do operacional. Neto, não gostei dessa forma de você abordar. Sem problema nenhum. O fluxo de caixa é seu. Você faz o que você quiser com ele. Você pode pegar dentro desse operacional, procurar tudo que é mão de obra de fluxo de caixa. Afinal de contas, você fez um fluxo de caixa. Então isso daí vai estar detalhado lá. Se você não tiver fluxo de caixa, nada disso que eu estou falando funciona para você. Você vai lá e vai escolher os detalhes aonde estão os custos de ATF e classificar como custos reprodutivos. Pronto, você tem um custo a mais. E cá entre nós, custo reprodutivo é um custo variável. Você vai colocar ele junto com variável e o restante você vai fazer custo fixo. Como que eu separo custo fixo de variável? Custo variável, você vai ter ele por animal. Então você vai pegar todo o variável e vai dividir só pela quantidade de animais que você tem dentro do ciclo reprodutivo, que usa esse custo. E o operacional, mais pastagens, você vai somar tudo no ano inteiro e vai dividir pela quantidade total de animais da fazenda e dividir por 365 dias. Isso vai te dar o custo operacional por cabeça na sua fazenda. Neto, mas o custo por vaca não é diferente do meu custo por garrote? Não. Não é, porque custo fixo é custo fixo. Custo fixo você divide pela quantidade total de animais na fazenda. Até indústrias funcionam desse jeito. A não ser indústrias que fazem subcategorização dentro da indústria. Ela cria para praticamente uma outra indústria lá dentro. Aí ela tem um centro de custo só dela. Aí o custo fixo daquele local vai ser só daquele local. Eu não conheço uma fazenda que faz isso, que separa centro de custos. Então, gente, vamos começar com o básico bem feito. E quando você quiser separar centro de custos, você separa dentro da sua fazenda sem problema nenhum. IATF entra dentro do custo operacional. Se não quiser que entre dentro do custo operacional, classifica no seu fluxo de caixa e separa por conta própria. É muito simples de fazer isso. É simples e é importante você ter dados na sua fazenda. Dados de forma geral é importante. E quando você... esse fluxo de caixa que eu estou falando para vocês, a gente tem uma aula lá dentro da EPL que eu forneço a planilha detalhada para vocês
E a planilha ajuda vocês a desenvolver esse fluxo de caixa. E ajuda vocês a calcular o seu custo operacional e calcular o seu custo de pastagem também. Inclusive, a gente tem uma aula que ela se chama... Tem a aula do fluxo de caixa, lógico, né? Eu vou até pegar ela aqui para vocês verem. Vou jogar na tela aqui para vocês verem. Isso que eu vou jogar na tela agora, pessoal, é a lista de aulas da EPL, tá? Isso aqui é a lista de aulas da EPL. Vamos lá. Fluxo de caixa, aula número 8. Foi uma das primeiras aulas que eu dei. Aqui eu forneço a planilha para você. Mas, caso você queira aprender mais a fundo o que tem... Olha o tanto de aula que tem na EPL, gente. Nossa Senhora. Vamos procurar aqui. Escalonamento, aditivos, sistema berro do boi. Aqui foi o Douglas que deu essa aula. Escadaria da suplementação, ciclo pecuário, custos, principal práticas, princípios práticos, né? Discussão prática, preparação período, cálculo do operacional mais pastagem na prática. Aqui eu ensino a pegar aquela planilha de fluxo de caixa e transformar o cálculo do custo operacional em mais custo de pastagem dentro da fazenda. Tá? E aqui, se não me engano, aqui você encontra a planilha também. Essas duas você vai encontrar dentro da Escola de Pecuária Lucrativa,